E aí, tudo bem? Você sabe como se constitui o conjunto dos números reais? Então não sai daí que depois da vinheta eu vou falar exatamente sobre esse conjunto. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, seguinte, conjunto dos números reais, né? Assunto da nossa aula de hoje, que nós vamos tratar. Só que antes de falar sobre ele, né, sobre esse conjunto, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre esse outro aqui, ó, que é o conjunto dos números irracionais. Tranquilo? Até então, a gente já falou sobre o conjunto dos números naturais, já falou sobre o conjunto dos números inteiros e também sobre o conjunto dos números racionais. Não é assim? Vou deixar uns cardzinhos com os vídeos aqui aparecendo para vocês assistirem essas aulas. E é o seguinte, até o conjunto dos números racionais, a gente viu que a gente poderia definir um número racional como sendo um número que pode ser escrito na forma de uma fração, não é isso? Já o conjunto dos números irracionais, a gente vai ver que é exatamente o contrário. São aqueles números que não podem ser escritos como uma fração, beleza? Ou, para ser um pouco mais específico aqui, são os decimais finitos e não periódicos, não é? Por quê? No conjunto dos números racionais, a gente viu que aqueles números que depois da vírgula aparecem infinitos números, mas que aparece um padrão, né, eles também são classificados como números racionais, certo? Já aqui, nos nossos irracionais, vai ser justamente o oposto. Por quê? Depois da vírgula, né, ele aparece infinitos números, só que a gente não consegue identificar um padrão se repetindo. Tranquilo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos para esses números. Ó. Veja aqui, como exemplo aqui, raiz de 2, né? É aproximadamente igual, né? Esse símbolozinho de igual com esse tilde aqui sobre ele, né? Quer dizer, aproximadamente igual, né? A 1,41, 42, 1356, 237, né? Perceba o seguinte, é infinito aqui depois da vírgula, só que a gente não consegue identificar um período, não é isso? Por isso que ele é não periódico, certo? Não tem um padrão aqui que se repete. Tranquilo? É diferente dos números racionais. Mesmo caso aqui acontece para a raiz de 3, ó. Menos raiz de 3, no caso aqui que eu coloquei, né? Menos 1,73, 20, 50, 80, 75 e por aí vai, né? Então veja que a gente também não consegue identificar um padrão aqui que se repete depois dessa vírgula, né? Outro aqui bem comum, ó, é o π, bem famoso ele, né? 3,14, 15, 92, 65 e por aí vai. Não tem ninguém se repetindo. Então, esses números são considerados números irracionais, certo? A grosso modo aqui, a gente pode dizer o seguinte, todas aquelas raízes que não dão a raiz exata, né, elas resultam em um número irracional, certo? É o caso, raiz de 6, raiz de 5, raiz de 10. Então, essas raízes aqui que não dão a raiz exata, são considerados números irracionais, né? Tem o π, que é bem famoso também, certo? Então, são os mais famosos aqui. Ok, entendido aqui o que é um número irracional, né? Esse conjuntozinho aqui. Aí a gente vai pegar o seguinte. A gente já viu o seguinte, a gente tem o conjunto dos números racionais, né? Tem o conjunto dos números irracionais aqui, como se fosse uma partezinha para fora dele aqui, certo? Por quê? Porque não existe nenhum número que consiga ser racional e irracional ao mesmo tempo, certo? E dentro do conjunto dos números racionais, a gente tem o conjunto dos inteiros e o conjunto dos naturais, né? Isso aqui a gente já viu. O conjunto dos números reais, que a gente vai definir agora, representado pela letra R, ele é justamente a união de quem? De Q, união com I, certo? Quando eu pego o conjunto dos números racionais e faço a união com os irracionais, né, eu obtenho o conjunto dos números reais, ou seja, são todos os números aqui que a gente consegue colocar dentro desses dois conjuntos, beleza? E aqui a gente já conhece, né? Naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, não é isso? Quando junta com os negativos, formam os inteiros, né? Menos 5, menos 6, menos 3, menos 2, por aí vai, certo? E aqui, os que podem ser escritos como forma de fração, não é? 1/3, menos 1/4, as dízimas periódicas, né? 1,3, 0,4, né? E por aí vai. Os irracionais, a gente tem o π, bem famoso, raiz de 2, menos raiz de 3, aqueles que a gente viu no exemplo anterior, né? E quando eu junto todo mundo aqui, né, eu obtenho justamente o conjunto dos números reais, né? Então, a gente pode definir reais assim, ó, união
né, união de racionais com irracionais. Tranquilo? A gente tem também alguns subconjuntos dos números reais aqui, né? O R mais, o R asterisco, né? Como é que a gente pode definir aqui? São os conjuntos, é o conjunto dos números reais menos o zero, não é isso? Então a gente pode escrever assim também, ó. São os x que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que x é diferente de zero, né? São todos os números reais menos o zero, não é isso? Esse outro aqui, ó, R+, né? É o conjunto dos números reais não negativos. Então, é quem? São x que pertencem a R, tal que esses elementos eles vão ser maior ou iguais a zero, certo? E o R-, né, que é o conjunto dos números reais não positivo. A gente também consegue escrever ele, né, como x que pertence a R, tal que esses x são menores ou iguais a zero, né? São os elementos menores ou iguais a zero. Então, são só alguns subconjuntos ainda. Tem outros, né? Tem vários. A gente pode formar infinitos subconjuntos aí. Outra coisa que é interessante destacar é o seguinte. É como se distribui esses números reais, como se localiza esses números reais na reta real, certo? A gente pega uma reta aqui, né? Localiza o zero, bem na origem dela, no centro dela. À direita, a gente coloca os números positivos. 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e aqui ela vem para mais infinito. À esquerda, os negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e aqui também vem para menos infinito. Certo? Como localizar esses números aqui? Ó? Como é que eu posso localizar esses números aqui? Seguinte, nesse caso, né, deles estar em forma de fração, que são esses daqui, o que eu posso fazer? Eu posso obter a sua forma decimal. E aí a gente também já viu como é que faz, não é? Nesse caso aqui eu pego o número de cima, divido pelo número de baixo, não é? Então vai ficar 1 dividido para 5. O que eu posso fazer aqui? Acrescenta 0 e 0, né? Então vai ser um 2 aqui. 2 vezes 5, 10. Resto nada. Então esse 1,5 é a mesma coisa que 0,2. Onde é que ele se localiza? Aqui, ó, entre o 0 e o 1. Perceba se aqui eu tivesse só o conjunto dos números naturais, entre 0 e 1 não tinha ninguém. Mas como eu tenho o conjunto dos números reais, entre 0 e 1 ainda existem infinitos números, né? Porque eu tenho 0,1, 0,2, 0,5, né? 0,9, não é isso? Então, o 0,2 ele está bem por aqui assim, ó. Então, mais ou menos nesse cantinho aqui, né? Vai estar aqui a nossa letra A, certo? Então, é dessa maneira que a gente localiza. Ok? Não tem como ter essa localização bem precisazinha em alguns casos aqui, que a gente já vai ver. Mas nesse outro aqui, é menos 3 sobre 4. O que eu faço? Eu divido, né? 3 dividido para 4, não é isso? Então, o que vai dar aqui? Ó? 0 e 0, não é isso? Aí vai dar um 7, 4 vezes 7 dá 28, sobra 2, acrescento o 0 de novo e vai dar um 5 aqui, não é isso? 5 vezes 4 vai dar 20, resto 0. Então, isso daqui é a mesma coisa, né? Esse B aqui é a mesma coisa que menos 0,75, certo? Então, onde é que ele vai se localizar? Ó, aqui, entre o 0 e o menos 1, né, bem no meinho, está o menos 0,5, não é? Só que esse 0,75, ele vem bem aqui, que vem menos 0,6, menos 0,7, não é isso? Menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8. Aí, entre o menos 0,7 e o menos 0,8, estaria o menos 0,75. Né? Então, está mais ou menos aqui. Ó. Seria aqui o nosso B. Lembrando, o importante não é você saber o ponto exato onde ele está. É você saber entre quais inteiros ele se localiza. É você saber que o A está entre 0 e 1, né? Está mais ou menos aqui bem pertinho do 0. E é você saber que esse B ele está entre 0 e menos 1. Certo? Então, é a parte mais importante, é saber entre quais inteiros ele se localiza, porque você consegue fazer uma aproximação aí. Tranquilo? Esse aqui, ó, é raiz de 2. A gente já viu lá no comecinho, né, quando falou sobre números irracionais, que ele é aproximadamente igual a isso daqui. Ó. Então, como é que eu sei onde é que ele vai estar? A gente faz uma aproximação. Ó. Aproximadamente 1,4, quase chegando no 1,5. Não é isso? Então, você vem aqui na reta, né, pega o 1, aqui entre o 1 e o 2 seria o 1,5, né? 1,4 estaria bem por aqui assim, ó. Então, isso aqui seria o C, no caso, aproximadamente igual 1,4, né? Vamos colocar assim. O menos raiz de 3.
a gente também já viu, né? Aproximadamente igual a, ó, menos 1,73, não é isso? Ó? Menos 1,73. Então, mais ou menos, menos 1,7, ok? Então, se a gente for lá para a reta, né? Então, aqui vai ser mais ou menos menos 1,7, aproximadamente igual. Aí, o menos 1 é aqui, ó. Menos 1,5 aqui no meio, menos 1,6, menos 1,7, bem por aqui, ó. Então, vai ficar mais ou menos nessa região aqui o nosso número D, certo? E esse daqui, o π, aproximadamente igual, 3,14, não é isso? Ele está um pouquinho depois do 3, ó. Então, aqui é o 3, o 3,1, o 3,2, então ele está entre um e outro aqui, ó. Então, um pouquinho depois do 3 estaria o E aqui, certo? Então, para localizar os números reais aqui, a gente faz assim, né? A gente faz só uma aproximação deles e o importante é você localizar ele entre os dois inteiros corretos, certo? Por exemplo, aqui, ó, nesse π, que é 3,14, eu não poderia localizar ele aqui, ó, entre o 4 e o 5. Aí seria um erro gravíssimo, certo? Eu tenho que localizar ele entre 3 e 4, não é isso? E bem pertinho do 3, ó, só passa um pouquinho do 3, ok? O mesmo caso aqui do 1,4. Eu não poderia localizar ele entre o 2 e o 3. Aí também seria um erro muito grave, certo? Eu sei que ele é quase no 1,5, então é quase na metade aqui, tranquilo? Então é mais ou menos assim que a gente localiza esses pontos na reta aí, certo? Na nossa reta real. Então, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou responder, certo? Já deixa o seu like no vídeo, já se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.